Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Miguel Nicoleles, Vida e Contribuições. E esse grupo é composto por eu, João Vinícius, Kaline, Kênia e Sandy Ellen. E nós somos do grupo 4 da disciplina de ACE. Bom, então quem foi Miguel Ângelo Laporta Nicoleles? Ele é um médico e cientista brasileiro, considerado um dos 20 maiores cientistas em sua área no começo da década passada, pela revista de divulgação científica americana. Então, ele foi um cara muito importante, nós vamos ver ao longo da apresentação. Na verdade, ele é um cara muito importante, um cientista muito importante, porque ele está vivo até hoje, né? Ele tem trabalhos até hoje, está produzindo trabalhos, então nós vamos falar dele porque ele tem amplas pesquisas que foram consideradas inovadoras aqui para o nosso país. Então, nesse vídeo nós vamos ver falar sobre sua vida acadêmica, sobre sua formação, sobre suas pesquisas e suas principais obras. Bem, Miguel Nicoleles, ele nasceu dia 27 de março de 1961, tem 62 anos, e ele começou a pensar em ser pesquisador depois de ter acabado o terceiro ano da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então ele começou a desmembrar ali o que ele queria para a sua vida. E aí, como ele fazia medicina, né, então muitos que fazem medicina optam pela área clínica, né? Então ele se interessava muito por epidemiologia, por modelos matemáticos de interação bacteriana. Também se interessava muito por computação, né? E essa junção, né, dessa área de medicina com o seu interesse por computação, que ele estudava bastante, ele começava a prever uma de suas maiores obras, né, uma de suas maiores pesquisas que ele fez. Então ele sempre, também ao estudar computação, ele percebia o interesse grande em estudar o nosso cérebro, né, o cérebro humano. Então foi por meio disso, né, como eu falei, que ele começou a dar seus primeiros passos para uma grande obra que nós vamos falar nessa apresentação, nesse vídeo. Além disso, como eu falei, né, ele foi um dos dois alunos da turma dele que optaram por não fazer exame de residência. Ele foi direto para o doutorado. Então, ele dá uma entrevista para o UOL e aí ele fala sobre essa sua trajetória. E aqui está a sua trajetória de formação, né? Em 84 ele se gradua em medicina pela Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. Em 89 ele pega o doutorado em ciências, né, fisiologia geral, pela Universidade de São Paulo. E aí, como o Brasil não tem esse costume, né, não tem esse por cultura no nosso país investir em ciência, ele acaba indo para os Estados Unidos com uma bolsa de pesquisa, né? Ele faz uma pesquisa acadêmica lá nos Estados Unidos, ali na área sobre o cérebro humano, também aliado à tecnologia, né? E lá nos Estados Unidos ele vai ele está até hoje lá. Ele também consegue o pós-doutorado em Fisiologia e Biofísica pela Universidade de Hahnemann. E hoje, atualmente, ele é professor titular de Neurobiologia e Engenharia Biomédica e co-diretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos. Então, ele faz sua trajetória no Brasil, deixa o seu legado, que nós vamos falar ao longo da apresentação, e hoje ele é professor titular lá dessa universidade. Aqui está o singelo Lattes, né, currículo Lattes do Miguel. Né? Então ele tem ampla experiência, inclusive atuou também durante a pandemia do Covid-19. Né? O Miguel Nicoleles, ele também fundou, né, institutos de pesquisa aqui no Brasil, deixou esse legado que atualmente estão funcionando.
Um dos institutos é a Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa, né? Então, ele fundou esse projeto e lá eu fui consultar, né? Nós fomos consultar o site do projeto para ver qual era a ideia do projeto, e aí lá nesse site tem esses objetivos, né? Que é produzir ciência de ponta comparável à realidade realizada em grandes centros, repatriar cientistas brasileiros, propiciar condições para a criação de um de um polo tecnológico na região e proporcionar à comunidade local cuidados desde a gestação, passando pela alfabetização até a educação especializada em ciência, garantindo assim o desenvolvimento e a sustentabilidade da comunidade a longo prazo. Então, Miguel ele tem isso em sua mente, ele valoriza a ciência e quer compartilhar isso com as pessoas ao redor. Essa associação em específico é localizada lá em São Paulo e tem aí um projeto ligado a essa associação que vai ser muito importante, que foi muito importante para a carreira do Miguel. Nós vamos sentar ao longo da apresentação. Além dessa associação, ele também fundou esse instituto, né, Instituto Santos Dumont Ensino e Pesquisa. Eu fui consultar o site dessa instituição, mas o site está fora do ar. Não dá para ver muita informação, não dá para ver quais os principais objetivos, mas em resumo, a proposta é o uso da ciência como agente de transformação social e econômica, né? Dois institutos, né? Esses dois projetos que ele criou, essa ONG, né? Ela visa a valorização da ciência e compartilhar, né, os feitos científicos com a comunidade ao redor. Bom, em relação às pesquisas, as descobertas que Miguel Nicoleles desenvolveu está na linha de frente da neurofisiologia. As suas técnicas permitem medir a atividade elétrica de centenas de neurônios, além de mostrar a plasticidade do sistema visomotor. Segundo ele, esse sistema mostrou que o aprendizado é capaz de alterar os circuitos cerebrais associados a ele, e esse foi um dos focos da pesquisa dele. O livro Organização do Comportamento, de Donald Hebb, o instigou a responder às perguntas deixadas pelo autor, como, por exemplo, qual o número mínimo necessário de neurônios para realizar uma ação, ou são sempre as mesmas células para todas as atividades que nós podemos realizar, que nós realizamos no nosso dia a dia. Essas perguntas que o autor deixou no livro em que ele escreveu instigou o Nicoleles a pesquisar mais a fundo e estudar mais sobre esse tema, sobre o funcionamento dos neurônios, sobre a forma como os neurônios agiam em relação às atividades que nós realizávamos. E isso foi o pontapé para que ele começasse a sua jornada de pesquisa. Durante o pós-doutorado dele, nos Estados Unidos, né, ele desenvolveu uma técnica para monitorar populações de até 500 neurônios de uma só vez em tempo real. Isso ele fez por meio de centenas de eletrodos implantados no cérebro de animais, e esses eletrodos não interferiam nas atividades normais desses animais. E enquanto esse monitoramento ia sendo realizado, né, pesquisadores registravam as atividades neurais desses animais. Ele também desenvolveu a linguagem dos neurônios e conseguiu transformar os impulsos elétricos em comandos entendidos por computadores. E isso é basicamente a interface cérebro-máquina, que mostrava uma imagem dinâmica de toda a população do circuito neuronal. Isso serviu como uma forma de testar através das hipóteses, né? Testar as hipóteses que ele levantou e chegar às respostas para as perguntas deixadas pelo Hebb, que era um psicólogo.
e que deixou a ideia dele do que ele acreditava no livro que ele escreveu, onde o Hebb, né, acreditava que não existia só um neurônio que fazia com que nós pudéssemos falar ou cantar ou andar, mas um conjunto de neurônios que nos possibilitava fazer isso. E as hipóteses que Nicoleles levantou em relação a isso, os experimentos de monitoramento de neurônios que ele desenvolveu foi para comprovar essas ideias deixadas por Hebb. E essas descobertas que Nicoleles realizou deu origem, lá em 1995, a uma publicação de um artigo na revista Science, que é super renomada no ambiente científico, onde ele analisou populações de neurônios e revelou o funcionamento inverso do que geralmente cientistas olhavam, né? Os cientistas geralmente olhavam um único neurônio por vez, mas Nicoleles analisou populações de neurônios e ele consegue ler a atividade de 50 neurônios de um camundongo por 10 segundos, por exemplo. E através disso ele identifica as ações do animal. Por exemplo, ao ler a atividade de 50 neurônios em 10 segundos, ele consegue ter uma dimensão se aquele animal entrou em sono profundo ou se ele está realizando uma atividade de alimentação, de mastigação, entre outras coisas. As suas técnicas proporcionou a ele a possibilidade de dar uma continuidade ao livro que instigou ele a realizar essas pesquisas, que foi o livro do Donald Hebb, né, que deixou essas perguntas em aberto no seu livro, e ao lê-lo, Nicoleles teve essa curiosidade, foi instigado a pesquisar mais e a descobrir como de fato os neurônios funcionam e como eles atuam nas nossas ações. E ele descreveu em detalhes a dinâmica dos circuitos neurais e mostrou como decodifica, né, a linguagem cerebral que gera os nossos comportamentos. Então, ele acaba dando de fato uma continuidade para a ideia que Hebb deixou escrito lá no seu livro e anos anteriores. E, de certa forma, ele perpetua o legado do escritor. Juntamente com a sua equipe, o Nicoleles realizou um experimento. E esse experimento também foi realizado com camundongos, a fim de demonstrar a plasticidade e a forma com que o cérebro vence os desafios, expondo esses camundongos a experiências agradáveis e outras nem tanto agradáveis, e monitorando a mudança de padrão de comportamento pelos eletrodos no cérebro dos animais, através dos impulsos e a falta deles. Por exemplo, eles conseguiram identificar que os camundongos conseguem associar e criar padrões de comportamento, de identificar que um ambiente é agradável para eles, ou de, através de uma nova experiência, conseguir identificar que aquele ambiente não é mais agradável. E aí os camundongos conseguem compreender que ali não é um ambiente em que eles devem voltar, porque a experiência que ficou gravada, registrada no cérebro deles, foi uma experiência negativa. Além disso, eles, juntamente com a equipe, também pretendiam ajudar a aliviar sintomas neurológicos de doenças, como, por exemplo, o mal de Parkinson. E através do conhecimento e técnicas
sobre a linguagem neural e a atividade elétrica dos neurônios. Eles pretendiam fazer isso. Uma curiosidade bastante interessante de Nicoleles é que ele não partia do nada, e isso é muito interessante na ciência, porque a ciência não vem do nada e ela não dá uma continuidade do nada. Ele tem ideias e é impulsionado a pesquisar sobre através de um livro que ele leu, e ele vai descobrindo coisas novas. E ele não faz isso sozinho, ele tem uma equipe que o acompanha. Ele não realiza a ciência, ele não faz a ciência de forma solitária, mas em conjunto. E a ciência é isso, é um trabalhar em conjunto. É ser inspirado por alguém, por ideias de outras pessoas, e a partir disso, né, ter novas ideias e pesquisar sobre coisas novas e levar a ciência adiante. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa ciência que ele segue fazendo. Ele também trabalha focando em pessoas que perderam os movimentos por acidentes. Ele começou estudos, né, sobre o tema, que ele envolvia o desenvolvimento da comunicação entre o cérebro e uma prótese. Isso tudo começou com estudos, né, com experimentos a partir de uma macaquinha que ele trabalhava no laboratório, a macaquinha Aurora, na qual ela era incumbida da função de jogar um joguinho em que um ponto, ela tinha que mover um ponto e atravessar discos no monitor, até que esses discos desapareciam quando o pontozinho tocava nos discos. Então a macaca foi aprendendo a fazer essa movimentação. Só que depois, né, com os aparatos de eletrodos na cabeça dela, conseguiu com que ela fizesse essas movimentações a partir apenas do pensamento, sem o joystick, né, sem o controlezinho que ela estava usando para poder mover o ponto. Então ela começou a mover o ponto simplesmente a partir da capacidade de imaginar que aquele ponto estaria ali e como deveria ser movimentado. Então a máquina percebia os registros cerebrais de movimento que ela iria fazer e conseguia mover o pontozinho para atravessar o disco. E tudo isso ela era estimulada, né, a partir do suco de laranja, que era uma bebida que ela gostava bastante. Então ela acabava sendo estimulada a fazer o joguinho. E também outro experimento com outro macaco que ele fez nesse sentido foi fazer com que uma macaca conseguisse aprender a caminhar numa esteira rolante. E ao mesmo tempo, um macaco no Japão tinha conectado nas suas pernas também um objeto que conseguia fazer com que eles estivessem se conectando. Um macaco no Brasil, outro macaco no Japão. O movimento de um conseguia ser percebido pelo outro como se o outro em si estivesse vivenciando aquela situação de andar sobre a esteira. Então, a partir desses experimentos, o Nicoleles ele consegue chegar nessa possibilidade de trazer isso para questões mais cotidianas e para melhoras de doenças de pacientes que não conseguem mover os seus músculos, como um paciente paraplégico, tetraplégico, com doenças neurodegenerativas também. Então ele foca também nessa parte desses estudos e ele acreditava que a possibilidade das próteses cerebrais era como uma evolução da espécie humana, né? Houveram vários momentos na evolução da espécie humana, como o uso de ferramentas, o descobrimento do uso do fogo e as próteses cerebrais, a capacidade de se comunicar a partir de um monitor, a partir de um computador, de tecnologias digitais, é um ponto da evolução no qual você não precisa nem mover de fato seu músculo, porque as informações elas passam tão rápido, o registro cerebral dos seus neurônios, do movimento que você iria fazer, ele é tão rápido que nem precisa chegar necessariamente nos seus órgãos, no resto do seu corpo. Ele pode ser
deslocado para um artefato mecânico, para um braço robótico, para uma perna robótica. Então, isso pode ser extremamente fundamental para a melhora de pacientes que têm problemas de acidentes, que têm algum problema degenerativo dos neurônios e não conseguem mais ter as suas atividades motoras em perfeitas condições. Institutos de pesquisa do mundo todo. O seu principal cientista é o Miguel Nicoleles. E esse projeto ele tem como objetivo desenvolver uma tecnologia de interface cérebro e máquina que permita que pessoas com mobilidade restringida, ou seja, pessoas com paralisia, pessoas paraplégicas, voltem a andar usando a mente para controlar o equipamento externo. Esse equipamento externo aqui é esse exoesqueleto. Esse projeto era dividido em 4 fases. A primeira fase consistia no desenvolvimento do chamado interface cérebro e máquina, ou seja, uma tecnologia que possibilitasse a leitura de sinais elétricos produzidos por neurônios no cérebro e também a captura. Aí, a partir desses sinais, de um controle motor que pudesse ser usado pela máquina. Depois, na fase 2, é o exoesqueleto, que o exoesqueleto é basicamente a materialização tecnológica mais avançada das pesquisas da fase 1. O exoesqueleto ele é sobre o comando da atividade cerebral de uma pessoa, e aí essa pessoa realizou movimentos naturais e fluidos, e ela conseguiu produzir esses movimentos. Aí todos os pacientes eles conseguiram fazer esses movimentos no teste. Eles conseguiram ter essa sensação de que eles estavam caminhando com as próprias pernas. Miguel Nicoleles ele quis homenagear o maior cientista considerado por ele, e aí colocou o nome do exoesqueleto de Brás Santos Dumont I. E esse exoesqueleto ele funciona como um controle compartilhado em que o cérebro gera mensagens que expressam o desejo do voluntário. Tipo, a pessoa pensa, quero andar, quero parar, quero dançar, quero chutar uma bola. Aí esses comandos mentais eles vão interagir com os controles das articulações do exoesqueleto e aí vai conseguir gerar os movimentos. Já a fase 3 é a sensação tátil de andar novamente. E aí é muito importante que o paciente tenha estabelecido na cabeça dele a sensação tátil dos membros paralisados. Mas para isso acontecer, existe uma tecnologia de feedback tátil ou pele artificial. Essa pele artificial que está aqui na imagem, ela é formada por placas flexíveis de circuitos integrados e cada uma delas contendo sensores de pressão, temperatura e velocidade. Ela é aplicada na planta dos pés, aqui nessa imagem aqui. Ela é aplicada na planta dos pés e o paciente ele consegue sentir toda essa interação com a máquina e aí ele consegue ter essa mesma sensação de andar. Já na fase 4, a fase 4 são os testes com os pacientes. Então, os primeiros testes eles foram feitos num grupo de 8 pessoas que começaram a ser realizados em janeiro de 2014. Aí esses pacientes, eles primeiro fizeram os testes no simulador virtual e depois disso, os pacientes puderam usar um simulador robótico de marcha que permitiu andar sobre uma esteira ao mesmo tempo em que viam, usando um óculos virtual, um avatar que produzia os mesmos movimentos. Aí durante esse treinamento, os pacientes também receberam feedback tátil, que é aquela sensação real de andar. Um feedback tátil dos passos do avatar por meio de pele artificial que emite impulsos vibratórios mecânicos na região do corpo em que eles têm sensibilidade, como o antebraço, por exemplo. Aí, após a conclusão dos testes virtuais, eles começaram os treinamentos reais, né, com o exoesqueleto. E também aí conseguiram ver realmente essa interação de cérebro e máquina. E ela foi feita por meio de uma touca com eletrodos, e Miguel Nicoleles garantiu que não é um procedimento invasivo. É só realmente uma touca no couro cabeludo da pessoa e é uma técnica chamada eletroencefalograma.
E em seguida a gente tem aqui nessa imagem o que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, onde uma pessoa que usava esse exoesqueleto deu o primeiro chute na bola, marcando aí uma grande história, um grande marco, na verdade, na carreira do Miguel, do professor Miguel, e também na história da ciência, mostrando que, como ele mesmo falou no podcast Flow, marcando na história do Brasil, que o Brasil não é apenas o país do futebol, mas é também o país da ciência. Após a cerimônia da Copa, o projeto Andar, ele continuou. Os protocolos de neuroreabilitação, eles permaneceram os mesmos, né, com o treinamento de fisioterapia convencional, alguns treinamentos de marcha, treinamentos de realidade virtual. Os mesmos protocolos de antes da cerimônia, eles foram continuando. E os voluntários que permaneceram no projeto começaram a ter, de fato, melhoras significativas neurológicas, né? Então, foi analisado que logo desde os primeiros 12 meses, alguns pacientes, alguns voluntários já tiveram algumas melhoras, por exemplo, na capacidade de controlar os músculos de suas pernas. E começaram também a sentir o toque dos membros paralisados, mesmo aqueles que tinham uma paraplegia crônica. E nos 28 meses, né, nos próximos 28 meses, os 7 voluntários, eles recuperaram outras funções também, parcialmente, funções nociceptivas abaixo das lesões. Foi percebido melhoras das funções motoras e sensoriais para diversas modalidades, como, por exemplo, a propriocepção, a sensação tátil, a sensação de pressão e de vibração. E recuperaram também parcialmente funções intestinais, urinárias, funções sexuais. Então foi visto isso durante o protocolo de treinamento, que realmente as fisioterapias, os tratamentos, eles estavam tendo um resultado significativo a longo prazo. E também ele foca em novos caminhos para o tratamento de neurológicas, né, que atualmente não tem uma cura, como epilepsia, como Parkinson, que são doenças neurológicas que não se tem terapias, curas. Tem terapias, né, mas são terapias que muitas vezes são extremamente invasivas, como a terapia para Parkinson, onde a pessoa tem tremores e tem a função motora meio desregulada, né? Então, muitas vezes a terapia para esse tratamento ela é extremamente invasiva, porque de fato ele vai na origem da doença, que é o cérebro, que quando você tem, né, o Parkinson, neurotransmissor como a dopamina, né, as células, os neurônios que eram para produzir dopamina, ou eles estão mortos ou têm um mau funcionamento, não conseguem produzir, que é um neurotransmissor essencial para o controle das funções motoras. Ele acaba não sendo produzido ou por algum motivo, né? Então, muitas vezes a terapia ele atua diretamente no cérebro, né? Você fazendo uma abertura no crânio para poder implantar os eletrodos naquele crânio para poder conseguir controlar aquela região específica responsável pela motilidade. E isso é extremamente invasivo. Então ele vem com uma tentativa, né, com uma alternativa menos invasiva e menos custosa também, para tentar fazer com que esses pacientes tenham uma melhora, significativa nos controles das suas funções motoras, sem precisar passar por um procedimento cirúrgico tão agressivo quanto uma cirurgia no cérebro, né? Então ele vem e faz experimentos em ratos, em camundongos, onde os eletrodos são colocados em alguma região da medula espinhal e é estimulado eletricamente. E o que ele percebeu foi que as convulsões e as disfunções motoras desses camundongos, né, que eles tiveram Parkinson induzido, em questão quase que instantânea, estimulando a medula espinhal eletricamente, eles conseguiram se movimentar normalmente.
Então ele vem e traz essa nova alternativa que ainda não está tão robusta a ponto de ser experimentada em pacientes de Parkinson, propriamente dito, né? Porque precisa passar por mais etapas de teste, mas já foi algo que foi extremamente bem visto e já é extremamente revolucionário nessa área, que inclusive esse trabalho foi capa da Science. Então é um trabalho que tem um potencial muito grande para a melhora desses pacientes, da qualidade de vida deles. O método consiste em aplicar estímulos elétricos na medula espinhal, né? O aparelho ele é implantado na coluna, e então ele é conectado a um gerador portátil que produz corrente elétrica, e a ideia é que esse gerador ele seja implantado sob a pele para o tratamento ser contínuo. Nicoleles também ele é muito preocupado com a questão de fazer divulgação científica. Então ele tem diversas obras, alguns livros, né? Participa de podcast, ele é muito ativo nas redes sociais, né? Tem canal no YouTube, mas ele tem seus livros também. E um dos livros que ele tem, ele escreveu juntamente com o Drauzio Varela. Esse livro foi escrito em 2014 e se chama Prazer em Conhecer. Nesse livro, tanto o Nicoleles quanto o Drauzio, eles vêm trazendo narrações sobre as trajetórias deles, né, da área da saúde, na área da educação, e ambos eles se preocupavam muito com doenças difíceis, com problemas muito desafiadores, como câncer, como, né, mapeamento de redes neuronais, AIDS, a trazer de volta a mobilidade de deficientes físicos. Então, os dois eles vêm narrando histórias e experiências, vivências sobre essas questões. Um outro livro de 2015 é O Cérebro Relativístico. Ele escreve junto com o matemático Ronald Circurel. E nesse livro eles vão trazer questões sobre o cérebro humano e sobre se os computadores digitais eles conseguiriam se igualar à mesma complexidade de um cérebro humano. Basicamente, eles vão trazer argumentações para refutar que um computador de fato conseguiria ser literalmente igual a um cérebro humano. E ambos eles vão trabalhar juntos escrevendo esse livro. E outro livro também é o Beyond Boundaries, escrito em 2012. Esse livro ele vai trazer, né, também questões sobre como seria assim, um mundo onde as pessoas usam seus computadores, dirigem carros e se comunicam por pensamento, que é algo que parece extremamente distante, extremamente futurista, mas já é algo que ele faz nas pesquisas dele, que inclusive ele fez as pesquisas dele com o macaco, né? Esse livro ele é baseado nessas pesquisas com macacos, onde ele consegue fazer com que os macacos controlem artefatos por meio do pensamento. Então, ele vem trazendo todas essas obras, todas elas, né, meio que relacionadas a questões mais futuristas, né, de conexão de tecnologia com o cérebro humano. E existem outras obras também que vão ser faladas no próximo slide. No primeiro livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, de Miguel Nicoleles, que foi publicado em 2020, ele apresenta uma teoria revolucionária de como o cérebro humano evoluiu para se tornar o computador orgânico que é hoje. E também ele quis dizer nesse livro, buscar explicar uma tentativa da totalidade da história, da cultura, da civilização humana como base em uma série de princípios chaves recentemente descobertos sobre a função cerebral, para entender como o cérebro funciona no sentido de se adaptar, de aprender, da sua habilidade, de permitir que vários indivíduos sincronizem em mentes em torno de uma única tarefa, de um objetivo, de uma crença, e também buscar entender a capacidade de abstração cerebral. Já esse aqui, muito além do nosso eu, ele se trata de explicar como o cérebro cria o pensamento e explica por que aposta que o culto ao corpo será substituído pelo culto ao cérebro. Então, veja só. E também o maior de todos os mistérios, que ele escreveu com a mãe dele, buscando a mãe dele, chamada Giselda Laporta Nicoleles, que também é uma escritora renomada.
que também esse livro ele busca explicar curiosidades, reflexões sobre os avanços da ciência e da medicina. Já o Made in Macaíba, ele busca explicar, dizer a história de como foi a experiência do Miguel Nicoleles, dando 10 anos de aula aqui no Nordeste para crianças carentes e fazendo com que elas adquirissem esse amor pelo conhecimento científico, pela educação científica. Então, o nosso trabalho vai ficar por aqui. Aqui estão as nossas referências. E é isso aí. Muito obrigada.